Caríssimos irmãos, então o tempo que iniciamos na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, é o tempo propício para a nossa santificação, tempo de preparação para a nossa santificação através de jejuns, penitência e também da oração. Vamos refletir um pouco hoje sobre a oração. Mas antes, queria dar uns avisos, relativos à nossa missão aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, na região sul, compreende Curitiba, Paraná, compreende aqui Joinville e Florianópolis, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias do Sul. Então, graças a Deus, a missão está crescendo, E para que ela seja mais bem atendida, então vem um padre para morar aqui na região sul, mas especificamente lá em Curitiba, no Paraná. E como sabemos, precisamos de meios, para que o padre possa ter um lugar para morar e também para rezar a missa e realizar os demais sacramentos. Como não temos igreja, nós sabemos, não temos capela, não temos paróquia, porque os modernistas usurparam tudo, então precisamos ou alugar ou pedir emprestado um espaço para as celebrações. Então no Paraná, em Curitiba, foi alugado um espaço, uma casa para o padre morar e ao mesmo tempo vai ser o lugar para celebrar as missas. Então, se é alugado, precisa de meios financeiros para manter o padre, alugar a casa, manter o padre, enfim, manter a missão. Então digo isso porque cada um fiel das missões aí espalhadas pelo Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que possa colaborar com sua ajuda para que assim possamos manter a casa alugada e também o sacerdote que lá vai morar. E ele vai atender com mais frequência, com certeza, aqui a região sul, tá bom? Então esse é o aviso. Então hoje, como já falei, vamos falar um pouco sobre a oração. O tempo da Quaresma é o tempo que nós nos preparamos através do jejum, da penitência e também da oração para o nosso encontro com nosso Senhor na Páscoa. É um tempo de preparação para celebrarmos a Santa Páscoa de nosso Senhor. E assim como ele passou 40 dias no deserto de sofrimento, também nós devemos passar esse tempo de sofrimento através da penitência, através também de nossa oração cotidiana. A oração é a elevação da alma a Deus para louvá-lo, agradecer e pedir-lhe as graças de que necessitamos. Mais do que nunca na Quaresma, como toda a nossa vida, precisamos pedir essas graças de Deus que necessitamos para que possamos levar a termo aquilo que nós iniciamos. São Francisco de Sales explicava um dia a natureza e a doçura da oração a um grupo de meninos. Contava-lhe como no paraíso terrestre nossos primeiros pais conversavam familiarmente com Deus
assim como com um bom pai, quando de repente um dos pequenos exclamou: "Ah, que pena não ser mais assim." Gostaria tanto de falar com o bom Deus, como deve ser doce e agradável entreter-se com Ele. Esta reflexão ingênua alegrou muito ao santo, que com o sorriso habitual respondeu ao menino entristecido. Disse o santo: "Consola-te, meu filho. Se pelo pecado dos primeiros pais perdemos o paraíso, não perdemos o bom Deus. Em toda a parte Ele está perto de nós, a todas as horas, e em qualquer lugar podemos falar-lhe na oração. Pela oração podemos entreter-nos com Ele, como crianças fazem com o Pai eternamente amado. Segundo a Escritura, este comércio com Deus não tem nada de amargo e aborrecido, é todo de alegria. Vede, pois, como a oração é doce e agradável. Devemos rezar? Sim. Geralmente falando, temos a estrita obrigação de rezar. Não é só um dever, é uma obrigação estrita de rezar. De modo especial, nesses tempos, é preciso rezar. A dependência na qual achamos-nos para com Deus nos obriga a isso. Sendo suas criaturas, devemos louvá-lo e adorá-lo, como fazem no céu os anjos e os santos, como fazia em qualquer ocasião Jesus Cristo, nosso divino modelo. Devemos render-lhe ações de graças pelos inumeráveis benefícios, como nos faz ver a Igreja, repetindo-nos todos os dias no santo sacrifício da missa. É verdadeiramente digno e justo e salutar render-vos graças sempre em todos os lugares, Senhor Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É preciso rezar, nossas necessidades o exigem. É uma verdade fundamental de nossa santa religião, que sem a graça de Deus nada podemos empreender, nada continuar, nada acabar por nossa salvação. É Deus, diz São Paulo na Epístola aos Filipenses, é Deus quem opera em nós o querer, bem como o consumar, segundo a sua vontade. Só com o auxílio de sua graça é que podemos alcançar nosso último fim, a bem-aventurança eterna. Ora, geralmente Deus não dá as graças senão aos que lhes pedem e que estão dispostos a cooperar com elas. E só podemos pedir através da oração. Pedi e recebereis. Ora, Deus não dá as suas graças senão aos que lhes pedem. Este é o sentido da palavra do Divino Salvador: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. É preciso rezar. Caridade para com o próximo nos impõe este dever.
devemos interceder junto a Deus, a favor do próximo, pedindo graças e misericórdia para ele como para nós mesmos. Todos nós formamos a grande família do Pai Celeste. Todos nós somos filhos de Deus e, reciprocamente, irmãos e irmãs. A caridade cristã obriga-nos, pois, a orar por todos os homens, pelos vivos e pelos mortos, e particularmente por nossos parentes e por todos os que sofrem. Quando devemos rezar? Já sabemos da nossa obrigação estrita de rezar. Agora, quando? Santo Afonso diz: estamos obrigados a rezar principalmente em 3 casos. Primeiro, quando nos achamos em estado de pecado mortal. Muitos de nós, quando estamos em pecado mortal, a primeira coisa que faz é abandonar a oração. Santo Afonso veio nos dizer: somos obrigados a rezar, principalmente quando nos achamos em estado de pecado mortal. Segundo ponto, quando estamos em perigo de morte. Terceiro, quando somos assaltados por alguma tentação forte. Ele dizia, quem reza se salva. Santo Afonso já afirmava isso. E quem não reza se condena. Além disso, ensinam os teólogos que se passássemos um dia, um mês ou 2 meses sem rezar, não poderíamos ser desculpados de um pecado mortal. Então, ficar 1 mês, 2 meses sem rezar, não podemos ser desculpados, ou seja, estamos cometendo pecado mortal. De onde podemos concluir que omitir uma ou outra vez as orações da manhã ou da noite não é pecado. Uma ou outra vez não é pecado, sendo isto por um motivo honesto, pelo qual deixamos de rezar, por um motivo honesto. Não podereis, portanto, ser acusado de pecado, se de vez em quando deixardes de fazer uma das vossas orações cotidianas, ou por faltar-vos o tempo, ou por estardes muito fatigado, etc. Pela falta de tempo, ou pelo muito cansaço, deixar uma ou outra vez de fazer a oração. Mas isso não pode passar muito tempo. Outra coisa seria se omitíssemos a oração por mera preguiça. Já é outra coisa, por mera preguiça. Pois, embora Deus não haja exatamente determinado o tempo em que devemos orar, embora não tenha dito explicitamente, rezareis de manhã e de noite, contudo, o zelo da nossa salvação exige que façamos as orações diárias com grande regularidade, e por isso seria ao menos sinal de tibieza omiti-las frequentemente sem motivo. As orações das irmandades e ordens terceiras não obrigam por si sobre pecado. Como devemos rezar? Devemos rezar com atenção e devoção. Esforçai-vos por evitar as distrações voluntárias e todas as irreverências nas orações vocais e mentais, e especialmente na assistência
aos ofícios divinos e nas orações feitas em comum, a oração do rosário, a oração do terço. As distrações involuntárias, pelo contrário, não empatam a oração de ser boa. As distrações involuntárias não quer dizer que a oração não é boa. Quando nas orações, diz São Francisco de Sales, não fizemos outra coisa senão rebater as distrações e tentações, faríamos boa oração, pois Deus aceita a boa vontade. Quando nas orações não fizéssemos outra coisa senão rebater as distrações e tentações, faríamos boa oração, diz São Francisco de Sales, pois Deus aceita a boa vontade com que fazemos. Santo Agostinho afirma positivamente: já é rezar o sentir sinceramente, não poder rezar com atenção e recolhimento. Já é uma oração. O sentir, a vontade de rezar com atenção e recolhimento, mesmo rezando com dificuldade, nas tentações. Não omitais, portanto, vossas rezas por causa de faltas involuntárias que cometeis, querendo, por exemplo, rezar durante o trabalho, etc. Com certeza não o podeis fazer com aquela atenção que desejaríeis, mas isto não vos deve inquietar, porque mais vale rezar de maneira imperfeita do que deixar de rezar. Para evitardes, enquanto for possível, as distrações durante a reza, será muito bom vos preparardes por estes exercícios, por uma breve invocação ao Espírito Santo. Antes da oração, preparai-vos, e não sejais como o homem que tenta a Deus. Eclesiástico. Dizei, por exemplo: meu Deus, vinde em meu auxílio. Ou Divino Espírito Santo, ensinai-me a rezar, ajudai-me a orar. Com humildade, a oração de quem se humilha penetra as nuvens, diz o Eclesiástico. Com confiança devemos rezar. Quantas vezes nosso Senhor disse aos que vinham pedir-lhe que os aliviasse nas penas: credes que posso fazer o que me pedis? Tendes fé e confiança? E só quando lhes haviam respondido: sim, Senhor, cremos, esperamos em teu auxílio, atendia-lhes as petições. Devemos rezar em nome de Jesus. Ele diz: em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. São João 16, 23. Com perseverança e submissão à vontade de Deus, devemos rezar. Devemos deixar a Deus o ouvir-nos no tempo e da maneira como for servido. Os caminhos da providência são insondáveis, mas é certo que, se nos entregarmos nisso ao governo sábio e paternal de Deus, Ele disporá tudo para nossa maior vantagem. Na eternidade compreenderemos com que sabedoria e caridade admiráveis nos conduziu através da vida, como lhes são profundos e paternos os desígnios em todas as disposições,
Que nos baste ao presente saber que nenhuma oração é inútil e sem valor. Nenhuma oração é inútil e sem valor. Tomai a firme resolução de nunca deixar de todo vossas orações cotidianas. Se por acaso de vez em quando não tiverdes o tempo necessário, ou se estiverdes impossibilitado por causa de uma grande fadiga de as fazer, rezai ao menos alguma oração breve. Reservai sempre algum minuto, alguns instantes das vossas ocupações, mesmo das mais urgentes, a fim de elevar o coração a Deus por um pensamento piedoso. De noite, não deixeis de fazer um ato de contrição. Quando vos achardes em estado de pecado mortal, a mais importante de todas as orações é o ato de contrição perfeita. A omissão, das orações cotidianas é o primeiro passo para a tibieza e a indiferença religiosa. Desde que vos afastais e fosse só algumas vezes, por vosso bom costume de rezá-las todos os dias, exata e devotamente, estais em perigo de perdê-lo. Ora, sem a oração assídua não há salvação. Ao contrário, quanto mais orardes, tanto mais facilmente vos salvareis. Os condenados não estão condenados senão porque não têm rezado, diz Santo Afonso de Ligório. Se tivesse rezado, não se teriam condenado. Todos os santos, pelo contrário, se salvaram pela oração. Repito mais uma vez o que diz Santo Afonso: quem reza se salva e quem não reza se condena. Rezemos todos os dias, sem cessar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.